Sabe aquele momento? Quase mágico. Uma criança, talvez ali no quintal, só olhando pela janela, e de repente um som diferente. Um pio que ela não conhece, um assobio meio estranho. Ela para, inclina a cabeça, sabe? Olhos arregalados, e aí vem a pergunta: quem está cantando? Um dos textos que a gente vai analisar hoje diz que é exatamente aí, nesse instante de pura atenção, de interrogação, que nasce o pequeno naturalista. É sobre esse despertar, sabe? Essa conexão sensorial com o mundo natural que a gente vai conversar hoje. Temos aqui dois artigos do Carlos Eduardo Godoy. Eles exploram, assim, a importância de ensinar as crianças a reconhecer os sons da natureza. O foco é muito no canto dos pássaros, mas também as paisagens sonoras no geral. A nossa ideia aqui é entender como essa prática, que parece simples, né? Pode ser uma chave bem poderosa para tal alfabetização ecológica. Exato. E essa investigação ela vai além de só identificar sons, né? O que esses textos propõem é a gente pensar sobre como a audição, um sentido que talvez a gente use pouco na nossa cultura tão visual, como ela pode reconectar a gente, crianças e adultos, né, de um jeito mais profundo com o ambiente. Por que será que essa escuta atenta é chamada de um convite à escuta profunda do planeta? E como isso impacta o desenvolvimento sensorial, claro, mas também o emocional, o cognitivo. É essa exploração que a gente vai fazer. Ótimo ponto de partida. Vamos mergulhar então nesse primeiro artigo, que foca mais no universo fascinante dos cantos das aves. A ideia central que ele traz é que ensinar uma criança a diferenciar, sei lá, o canto de um sabiá e de um bem-te-vi não é só curiosidade. É algo mais, assim, profundo. É um convite para direcionar a atenção para dentro, achar um foco interno que, né, contrasta muito com esse bombardeio de estímulo externo, tela, barulho da cidade. É quase como aprender a sintonizar outra rádio, sabe? A rádio da natureza viva, que ainda pulsa ao redor. Isso mesmo. O texto defende que esse ato de identificar um canto específico, seja do sabiá-laranjeira, do bem-te-vi ou até do pardal comum, funciona como um verdadeiro exercício de atenção plena. Quase um treino da alma, como ele diz. A ideia é que, ao aprender a escutar de forma focada, né? Discriminativa, a criança não está só aguçando a audição. Segundo o autor, ela aprende também a ver melhor, respirar melhor e se sentir parte de algo maior. É uma experiência que integra tudo. E essa integração, ela toca direto nesse conceito de alfabetização sensorial e ecológica, né? Fiquei pensando nisso. Não é só decorar nome ou associar som com imagem. É mais sobre perceber suas vozes, seus ritmos e silêncios. É quase aprender uma nova língua. A língua sonora do ambiente. Exatamente. E quando a gente fala alfabetização ecológica, talvez seja bom clarear um pouco, né? Não é só um catálogo de espécies. É sobre entender as relações, os ciclos, sabe? As interdependências no mundo natural. É aprender a ler os sinais do ambiente. E a escuta atenta, como está proposto aqui, é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Ela força a gente a diminuir o ritmo, prestar atenção nos detalhes, perceber padrões que normalmente escapam. E tem uma dimensão afetiva que me parece, nossa, central nessa proposta. O artigo bate muito nessa tecla. Quando uma criança aprende a reconhecer um canto específico, aquele som deixa de ser um barulho de fundo, genérico. Ele ganha uma identidade. O pássaro qualquer vira aquele sabiá que canta na mangueira toda manhã. Cria um vínculo, pessoal mesmo. A frase do texto que resume isso brilhantemente é: educar o ouvido é educar o coração. Uma síntese, nossa, poderosa. Essa conexão emocional é a ponte entre saber e cuidar. Quando algo se torna familiar, quando a gente estabelece uma relação, mesmo que só auditiva, a gente passa a se importar. E se importar é o primeiro passo para querer proteger. O texto sugere essa progressão clara. Reconhecer leva a importar-se, que leva a proteger.
é uma lógica fundamental para qualquer educação ambiental que queira ir além da informação pura, né? Factual. Faz todo sentido. E o interessante é que o artigo não fica só na teoria. Ele dá sugestões bem práticas, acessíveis, para começar essa educação do ouvido. Coisas que parecem simples, mas exigem uma intenção. Por exemplo, criar momentos específicos só para escuta, desligar a TV, celular, talvez só abrir a janela do quarto, sentar em silêncio uns minutos e ouvir. O que aparece? Sim, essa pausa intencional é crucial. Outra sugestão é nomear os sons que aparecem no dia a dia. Olha, esse eu bem te vi. Ou escuta, parece o risinho de um periquito. Dar nome ajuda a fixar na memória, a tornar distinto. E o artigo também sugere usar a tecnologia de um jeito bom. Gravar os cantos no celular para depois pesquisar, comparar com gravações online e tentar identificar. Transforma a curiosidade em investigação. Adorei essa ideia do celular como ferramenta de campo. E também a sugestão de aproveitar momentos-chave, tipo ir num parque ou numa área mais verde bem cedinho, quando os passarinhos estão mais ativos, os cantos mais claros, né? Menos misturados. E a ideia de gamificar, criar um bingo dos cantos com desenhos ou fotos das aves locais. Achei sensacional. Transforma a escuta numa brincadeira, quase um detetive de sons. Estratégias que trazem um lúdico para o processo, né? Deixa o aprendizado mais orgânico, mais gostoso. Mas o ponto-chave que o artigo levanta sobre essas práticas é o resultado multifacetado. A criança que participa de um bingo dos cantos ou que para ouvir o sabiá, ela não está só aprendendo sobre aves. Ela está, ao mesmo tempo, desenvolvendo habilidade de observação científica, atenção a detalhe, padrão, sensibilidade musical, ritmo, melodia dos cantos. E como a gente já falou, empatia, conexão com outro ser vivo. Tudo isso junto, quase sem perceber que está aprendendo. Uma aprendizagem que parece, nossa, muito significativa, porque conecta áreas diferentes do saber e do sentir. Isso leva a gente naturalmente para o segundo artigo, que aborda a escuta da natureza por um ângulo um pouco diferente, mas super complementar. Aqui a proposta é usar não só canto de ave, mas sons mais variados do ambiente, o coachar do sapo, o zumbido da abelha, o vento nas folhas, a chuva, e lançar uma pergunta central. Quem faz esse som? O texto descreve esses sons como perguntas disfarçadas, que o ambiente sussurra pra gente. Uma imagem muito poética, né? Extremamente poética e, pedagogicamente, potente. O que essa pergunta simples faz é abrir um espaço enorme para curiosidade, imaginação e investigação científica. Analisando essa abordagem, a gente percebe como ela transforma a escuta, que podia ser passiva, só receber o som, num processo ativo de descoberta. A criança é logo convidada a virar investigadora, a formular hipóteses, a imaginar cenário, o som vira um mistério para desvendar. E o artigo sugere um processo bem estruturado para criar o que ele chama de clima de encantamento e descoberta. Começa com algo que a gente já falou, um momento de silêncio. Preparar o terreno, acalmar a mente, para o que o texto chama de escuta sensível. E o que seria exatamente essa escuta sensível? Pelo contexto, dá para entender que não é só ouvir, é perceber as qualidades do som. É alto ou baixo, contínuo ou picado, agudo ou grave, de onde parece vir, que sensação ele provoca na gente. É uma escuta que envolve mais que o aparelho auditivo, sabe? Envolve o corpo, a percepção inteira. É quase como saborear o som. Prestar atenção nas texturas, nas nuances. Interessante essa ideia de saborear o som. Depois desse momento de preparação, a sugestão é tocar uma paisagem sonora, autêntica. O artigo menciona usar gravações tipo as do podcast Sons da Natureza, mas a ideia geral, imagino, é usar registros fiéis do ambiente natural. Seja uma gravação que a gente mesmo faz ou de fontes confiáveis. Exato. O meio específico importa menos que a qualidade e a autenticidade da gravação. O objetivo é trazer um pedacinho do mundo natural para dentro do espaço de aprendizagem, seja a sala de aula, seja a sala de casa. E aí, com a paisagem sonora ali preenchendo o ambiente, vem a pergunta mágica. Quem faz esse som? Ou variações tipo, onde vocês imaginam que esse som acontece? Ou, o que será que esse som está contando para a gente? O ponto crucial aqui, segundo o texto, é valorizar todas as hipóteses iniciais das crianças, mesmo as mais fantasiosas. A ideia não é acertar de primeira,
é estimular a imaginação, a capacidade de criar histórias a partir de um estímulo sonoro. E essa fase de imaginação livre é fundamental. Ela valida a criatividade da criança e abre caminho para o passo seguinte, que é conectar com a investigação mais objetiva. Depois de ouvir as hipóteses, o adulto pode, então, apresentar informações sobre a fonte real do som. Mostrar uma foto ou vídeo da cigarra que estava cantando ou do riacho que estava correndo. É um momento de ligar a fantasia com a realidade observável, de satisfazer a curiosidade com o conhecimento concreto, validando ou ajustando as hipóteses iniciais. Esse ciclo de hipótese, teste e conclusão é a base do pensamento científico. Um ciclo completo. E para amarrar tudo isso e fortalecer o que o texto chama de memória afetiva, a sugestão final é transformar a experiência toda em alguma forma de expressão. Pode ser um desenho do bicho ou do lugar imaginado, uma historinha escrita sobre o que o som contava, ou até mímica, dramatização. Essa etapa de expressão criativa ajuda a processar a experiência e a fixar de um jeito mais profundo, pessoal. Liga o aprendizado a uma emoção positiva. Exatamente. Essa memória afetiva é crucial. A gente aprende e guarda melhor aquilo que toca a gente emocionalmente. Ao conectar o som a uma investigação, a uma descoberta e a uma expressão criativa, a experiência fica memorável não só intelectualmente, mas afetivamente também. Sintetizando os benefícios desse segundo artigo, a gente tem o desenvolvimento da escuta sensível, essa atenção aos detalhes sonoros, o estímulo ao pensamento científico com ciclo de hipóteses e verificação, a promoção de empatia com a natureza, ao dar voz e história para os seres e fenômenos naturais, e, claro, o fortalecimento da criatividade e imaginação usando sons como trampolim para a arte e para a narrativa. Quando a gente coloca as ideias dos dois textos lado a lado, a gente percebe como elas, apesar das abordagens um pouquinho diferentes, convergem lindamente para o mesmo objetivo central. Um foca na identificação precisa de cantos, treinando a discriminação auditiva, a atenção focada. O outro usa paisagens sonoras mais amplas e a pergunta investigativa para despertar curiosidade geral, a imaginação. Mas os dois buscam, na essência, aprofundar a conexão das crianças com o mundo natural através da audição. É uma mudança de perspectiva importante, não só via a natureza, mas aprender a ouvir o que ela comunica o tempo todo. Cada um do seu jeito reforçam esses conceitos que se ligam. Alfabetização ecológica e educação sensorial. A mensagem implícita é poderosa. Educar o ouvido não é um fim em si, é um meio para educar o olhar, para cultivar qualidades como paz interior, atenção e sentimento de pertencimento. Essa ideia me lembra muito uma citação da Rachel Carson, que está no primeiro artigo, que diz: a verdadeira educação começa com a capacidade de maravilhar-se. Despertar essa escuta atenta é fundamentalmente reacender nossa capacidade inata de se maravilhar com a complexidade e a beleza do mundo. Essa citação da Rachel Carson é um lembrete, importante mesmo, e me faz pensar na implicação disso tudo para nós adultos, pais, educadores ou só pessoas vivendo nesse mundo barulhento. O primeiro texto toca num ponto interessante. Ao nos dedicarmos a ensinar as crianças a ouvir esses sons, talvez o maior benefício seja para a gente mesmo. Talvez a gente possa, nesse processo, reaprender a ouvir a música esquecida da Terra. Quantos de nós realmente paramos para escutar o ambiente ao redor no dia a dia? É uma reflexão crucial. A gente vive imerso numa cacofonia constante, muitas vezes criada por nós mesmos. Readquirir a habilidade de filtrar esses ruídos e sintonizar os sons mais sutis da natureza pode ser um exercício não só de conexão externa, mas também de reencontro interno. Talvez essa educação do ouvido para as crianças seja, na verdade, um convite para todos nós recalibrarmos nossa própria percepção sensorial, que muitas vezes fica tão focada no visual, no conceitual, né? Esquecendo a riqueza de informação e sensação que os outros sentidos, como a audição, podem oferecer. Então, se a gente fosse assim, destilar a mensagem central que sai dessa nossa exploração dos textos do Godoy, poderíamos dizer que a prática da escuta atenta dos sons da natureza, seja focando em cantos específicos ou em paisagens sonoras,
É uma ferramenta surpreendentemente acessível, de baixo custo, mas com um impacto potencialmente transformador no desenvolvimento infantil. Ela nutre a atenção, a curiosidade que move a ciência, a empatia que conecta a gente aos outros seres e, talvez o mais importante, um sentido profundo de pertencimento a este planeta vivo. Final, algo para a gente continuar pensando depois aqui. Considerando essa nossa era tão saturada de estímulo visual, onde as telas dominam a atenção e a informação parece chegar principalmente pelos olhos, que outras dimensões da nossa experiência sensorial, como essa audição atenta do entorno que a gente discutiu, mas talvez também o tato, o olfato, a percepção do nosso corpo no espaço, a gente está deixando atrofiar, tanto em nós quanto nas novas gerações. E mais importante, como a gente poderia conscientemente reativar e reintegrar esses outros sentidos no nosso cotidiano, não só como exercício pedagógico, mas como um caminho para uma compreensão mais rica, mais encarnada e, no fim das contas, mais conectada com a totalidade do mundo à nossa volta.